por semana, ou 75 minutos, 2 a 3 vezes por semana, de uma forma mais intensa, né? Isso aí você não vai estar adquirindo uma perda de peso, mas você vai estar fazendo com que você melhore o fluxo sanguíneo, diminua o processo inflamatório nas artérias, melhore o nível de hipertensão, melhora a memória, vida sexual, tudo o exercício físico atinge. Então, além de uma alimentação saudável, que depois, se eu puder, eu vou entrar mais nessa área. Amém? Queridas, e sem contar também que a atividade física, essa alimentação saudável, também chega nas nossas emoções, na nossa autoestima. Não é verdade? Que a gente vai estar em dia com a gente mesmo. Então, realmente, precisamos pensar, como nós temos muitas outras prioridades, cuidar do nosso corpo tem que ser uma das nossas primeiras prioridades. Pode continuar. Então, no sentido de... Porque como aqui nós não temos só mulheres adultas, nós temos moças, né, temos crianças, o nosso cuidado mesmo deveria começar na vida, na mulher criança, né, com a consulta com o pediatra, fazer todo o exame certinho. Na verdade, gente, na Europa eles começam desde a vida intrauterina, né, porque aquilo que você come na gravidez, você já vai estar passando para o seu feto e você já vai estar prevenindo algumas doenças posteriormente. Mas a criança, mulher, tem uns cuidados com o pediatra, que eu não vou me estender muito nisso. Depois, a adolescente que entra no período de menstruação tem que estar consultando com o ginecologista. Hoje em dia, a gente lida com um problema grande, que é em relação a não ter, às vezes, o plano de saúde, porque a crise está grande, mas o sistema de saúde, ele tem condição de ser preventivo. A gente não consegue consulta de urgência, mas a gente pode saber que tem uma filha, ou quando a mesma mocinha que está ouvindo a gente, que está no período de menstruação, começando a sua vida, já está marcando o ginecologista, porque as duas doenças que mais matam no universo feminino é a doença do sistema circulatório, que é AVC, né, acidente vascular cerebral, e a doença o infarto. E, em segundo lugar, são o câncer. E câncer não nasce, câncer ginecológico, né? Câncer de mama, câncer de colo de útero. Isso aí não nasce de um dia para o outro. É um processo inflamatório que pode ser cuidado e que depois cronifica e vira essa doença. Então, se a gente já tiver a mentalidade de fazer uma medicina preventiva desde a adolescência, a mãe, né? A mulher que edifica a casa, que eu achei tão bonito que hoje eu fui ler o que era edifica, que quer dizer que conduz ao caminho de aperfeiçoamento. Olha, é muito legal, né? Então, a mulher que edifica a casa e se edifica, está conduzindo a ter uma velhice saudável também, né? Então, assim, a gente tem que às vezes, a gente, pela correria da vida da gente, eu, por exemplo, tive uma mãe que sempre trabalhou demais, mas levava, né, para fazer os exames, mas às vezes a nossa mãe não tem, mas vamos tentar criar isso na rotina da nossa casa, mesmo no Sistema Único de Saúde, né, pelo SUS. Já marcar o ginecologista quando adolescente, quando tiver para ganhar neném, também fazer o pré-natal. As pacientes que têm hipertensão e diabetes durante a gravidez são as pacientes que mais têm tendências a desenvolver doenças cardíacas posteriormente. Mulheres estão morrendo muito de infarto, as mulheres têm dificuldades assim, de se tratar, porque acha que é besteira, acha que... Agora, quando o marido está com dor, leva correndo lá no consultório, fala, está com dor no peito, mas elas mesmas, às vezes, estão sentindo várias coisas. A mulher manifesta muito a doença cardíaca, como falta de ar, dispneia, e às vezes se confunde, porque tem a parte emotiva também, a gente tem mais essa parte de... As crises assim, de ansiedades, e pode ser manifestada com falta de ar também, e confunde isso. Então, tem morrido muito a mulher por doença cardiovascular por falta de cuidado mesmo, né? Então, a mulher, quando chega na idade adulta, vai colher o fruto daquilo que plantou na adolescência. A gente tem a teoria na cardiologia, a teoria de um grande estudioso, que a doença coronariana, que leva a infarto, ela não começou na idade adulta, ela começa na adolescência. Então, aquela alimentação, a gente já tem estudos mostrando que comer vegetais, né, os legumes, eles diminuem mortalidade por doença cardíaca, exercício físico, não abusar do sal. O brasileiro ele come em torno de 13 gramas de sal por dia, o que é liberado pela Sociedade de Cardiologia de 3 a 5 gramas em pessoas saudáveis, né? Então, nós estamos comendo 13.
né? A gente está pulando para um patamar muito alto de doença cardiovascular. Então, diminuir o sal, evitar as gorduras, né, saturadas, essa mania de comer biscoitinho recheado, dar para o filhinho, para passar a fome um pouquinho, né? Vai dar o biscoito com chocolate. Vamos criar hábitos saudáveis, né? Edificar a vida dos nossos filhos e nos edificar, né? Tentar levar, para deixar isso aí para o final de semana. Dá para comer coisas gostosas de uma maneira saudável. Comer salada. No início, gente, toda mudança cria dor, né? Sai da zona de conforto, mas a gente depois se acostuma a comer salada. Eu lembro quando eu era nova, minha mãe colocava salada no prato, eu vomitava, eu tinha pavor de beterraba, essas coisas. Hoje em dia me dá água na boca quando eu vejo salada. Então, assim, mudar o modo de pensar em relação à comida. Mas sabendo que isso aí a gente vai estar gerando um envelhecimento muito saudável, né? E algumas, em relação a legumes, os carboidratos, né? Perdi agora o foco. O cigarro, a gente não fuma, mas pode ter alguém na família que fuma, evitar o cigarro, a bebida alcoólica, e as frituras, dá preferência às coisas grelhadas, assadas, até a carne de porco, que não está sendo a vilã mais já há muitos anos, a gente pode fazer assada, que fica uma delícia também. Tá? E nós, quantas têm sonhos aqui? Todas nós temos muitos sonhos. E aquilo que a doutora falou é muito interessante, porque é uma prevenção e tudo que nós plantamos hoje, nós vamos colher. E vamos colher na nossa velhice. Então, eu e você, nós temos sonhos. Se não nos cuidarmos hoje, como que nós vamos viver esses sonhos sem saúde? Então, hoje, nós precisamos decidir viver uma vida equilibrada. E eu quero até compartilhar um pouquinho da minha história em relação à vida saudável. Ano passado, muitas sabem, eu tive neném. E eu passei por um período de ansiedade, que vai entrar um pouco na sua parte. E nisso, eu danei a comer. Não sei você. Fiquei ansiosa, comecei a comer. E comia doce, comia chocolate, comia fritura, nananã. E não percebi que com isso que aconteceu, engordei. Engordei. A gente acha que isso não vai acontecer com a gente. Acontece. E no final do ano, difícil demais. E aí eu vi que eu estava totalmente desequilibrada nas minhas emoções e estava atrapalhando o meu corpo. Então, e aí, o que foi o momento que eu enxerguei que eu estava desequilibrada? Um dia eu estava aqui ministrando e o meu marido tirou uma foto minha. Quando ele tirou aquela foto, aí depois, amor, olha que foto linda. Graças a Deus que ele falou que estava linda, porque senão, estou brincando. E ele falou que quando eu vi a minha foto, eu não me reconheci naquela foto. Eu estava 10 quilos mais gorda que eu estou hoje, mais cheinha. Mas por descuido. E quando eu vi aquela foto, eu falei bem assim, gente, eu estou totalmente desequilibrada. Eu não sou essa pessoa. Eu não estou cuidando de mim. E aí eu comecei a enxergar, passou um filme do nível de ansiedade que eu estava, naquilo tudo que eu estava envolvendo, comendo de uma forma sem equilíbrio, totalmente desequilibrada. E eu decidi. Essa, para mim, que é a questão nossa. Nós temos que decidir e declarar. Porque muitas vezes nós colocamos assim, começou o ano, qual uma das primeiras listinhas lá, o primeiro item da sua listinha? Vou para a academia. É ou não é? Vou fazer atividade física. Vou melhorar a minha alimentação. Isso só em janeiro. Aí você já começa assim, janeiro não, janeiro é férias dos meus filhos, vou começar em fevereiro. É ou não é? Aí tá, deixa passar as férias. Aí, não, é o carnaval, vou viajar com a minha família, vamos lá para a roça, aí come aquela monte de coisa de roça. Aí quando volta, já volta desmotivada e esquecendo aquilo que você anotou como prioridade. E eu decidi, e tudo parte de uma decisão. E nisso eu queria chamar agora a minha amiga Fabrícia. Tudo parte de uma decisão emocional, de você parar, de você refletir e de ter inteligência emocional. E Fabrícia, conta um pouquinho, o que é isso? O que é essa inteligência emocional de você decidir para você ter essas mudanças? Gente, é muito importante isso, porque o que Paula passou na ansiedade, eu também passei no decorrer dessa busca da inteligência emocional. Porque a importância de cuidar das nossas emoções, ela fundamenta
todos os nossos relacionamentos. Porque uma pessoa, muitas vezes, ansiosa, ela se torna, muitas vezes, também estressada. E isso vai de impacto ao nosso relacionamento, ou com a gente mesmo, ou com o nosso próximo. E todo relacionamento tem uma base, um fundo emocional. Então, podemos ter uma boa comunicação ou uma má comunicação. Então, o que é inteligência emocional? Esse dizer que todo mundo busca, que eu busquei quando eu me vi ansiosa, estressada, porque eu também faço parte da saúde, eu sou enfermeira, então vivo de plantão, de turnos, né? Então, eu criei um momento muito ansioso da minha vida. Então, eu fui em busca, por quê? Porque eu vi que alguns relacionamentos, tanto familiar, conjugal, estava sendo afetado por essa ansiedade. Porque eu não tinha mais paciência, porque às vezes eu não queria comer o doce, porque eu não queria ganhar mais peso. Então, automaticamente, o seu nível de estresse, ele aumenta muito. Então, a inteligência emocional é nada científica e muito acadêmica, eu vou dizer aqui. O nosso cérebro ele é dividido em duas partes, o hemisfério esquerdo e direito. A metáfora da neurociência, ela diz que o nosso hemisfério esquerdo é o nosso hemisfério racional, ou seja, o nosso lado de razão, da lógica, da crítica. E o nosso lado direito é o emocional, é o lado da compreensão mais emocional, mais da pessoa mais calma, que se joga. Então, a inteligência emocional é você o quê? Você assimilar esses dois hemisférios, tanto o emocional como o racional. Porque a gente não consegue conviver com uma pessoa muito lógica, muito racional. E como nós fazemos parte do corpo de Cristo, porque mesmo que a neurociência, a ciência, ela estuda, né, vários mecanismos, mas nós somos corpo de Cristo, nós somos homens e mulheres de Deus, mas aqui mulheres, né? Então, quando eu busquei essa busca da inteligência emocional, em estudar o coach, que é uma busca que leva você do estado atual para o estado desejado, então é onde que eu queria sair da ansiedade e buscar uma inteligência emocional, muitas vezes nós nos deparamos com essa busca intensa da inteligência, né? E nós corremos, às vezes, para um lado, para o outro, e falamos, onde que nós vamos caçar essa inteligência toda emocional? Porque você viver muito com uma pessoa muito racional, muito lógica, muito crítica, se a importância de cuidar das nossas emoções é o quê? É a base para a gente ter contato com as pessoas e com a gente mesmo. Uma pessoa muito lógica, muito racional, às vezes, ela muitas vezes afasta. Porque ela se torna uma pessoa muito crítica, uma pessoa que, para nós, como corpo de Cristo, uma pessoa sem compaixão, muitas vezes, quando o nosso irmão cai, nosso irmão erra. Né? A gente começa a ser muito punitivo. E uma pessoa também muito emocional, o que ela faz? Ela, às vezes, não tem limite nas suas emoções. Porque uma pessoa, às vezes, muito emocional, ela tem a tendência da depressão. Ela tem a tendência de tudo ver muito rosa as cores. Quem tem condições de ficar perto de uma pessoa que nunca tem razão, nunca sabe tomar decisão? Então, a inteligência emocional, ela vem para quê? Para ajustar esse equilíbrio, né, como corpo de Cristo. Amém. E em Provérbios, nós tivemos um momento de devocional, as pastoras, e a nossa apóstola leu um texto que mexeu muito comigo, diz em Provérbios capítulo 24, a partir do versículo 3, diz assim, que com sabedoria se edifica, mas com inteligência se firma. A palavra diz que quem edifica é a mulher. Quem edifica o lar é a mulher. Mas como que ela vai firmar o seu lar? A partir da inteligência. Aqui que é a questão que nós muitas vezes não entendemos e não consolidamos isso na nossa vida. Usamos muito esse lado emocional que a mulher, eu acho que usa assim, além, né, da conta, esse lado emocional, e não entendemos que nós precisamos de ser firmes em alguns momentos, que que sempre precisamos perdoar. Então, essa inteligência nós precisamos todos os dias. Queridas, eu oro todos os dias, Senhor,
me dê sabedoria, me dê inteligência emocional. Porque, queridas, você de TPM, eu acho que você mata um, não? É ou não é? É, gente. Lógico. Ah, se não fosse chocolate para ajudar, né, a medir. Então, e como nós vamos firmar o nosso lar? A partir da inteligência emocional, da inteligência das nossas emoções. Porque ontem, aquilo que a pastora falou é incrível. A tempestade, ela vai vir para todo mundo. A dificuldade, a dor, a luta vai vir para mim e para você. Que muitas pessoas pensam que nós que trabalhamos aqui, que somos pastores, que a gente não passa por nada. Uma vez a menina que me ajuda lá em casa, a primeira vez que ela foi me ajudar, e ela é aqui da igreja, aí ela viu assim, como que é a nossa correria. No final do dia ela falou assim, olha, pastora, me perdoa, como que eu já te julguei? Eu, sério, minha irmã? Para mim a sua vida era tão fácil. Para mim, nossa, para mim você só orava para pregar. Eu falei, ai, que sonho! Meu sonho era isso. E naquele dia, o meu dia estava virado no giraia. Estava assim, doida. Não sei se é o seu. Lógico que é o seu. Gente, quantos papéis que nós temos como mulher? Muitos. São muitos papéis. Se nós não tivermos inteligência para firmar a nossa vida e firmar a nossa vida no Senhor e o nosso lar, queridos, vai vir a tempestade, vai vir a dor e a nossa casa vai se arruinar. Engraçado, Paula, que muita gente busca saber, como que eu encontro inteligência emocional? Porque isso é anseio hoje da sociedade, é buscar o equilíbrio em todas as áreas, né? E mesmo quando eu fui fazer o coach, né, na Febracis, eles usam 3 pilares muito importantes, que é o pilar social e o pilar amor próprio e o pilar Deus. E eu falo bem assim, eu tenho um costume de falar muitas vezes assim, uma vez que você foi marcado com Cristo, acabou. Você sempre será marcado. Você pode sair, você pode fazer o que você quiser, mas você foi marcado. Então, o Espírito Santo vai te incomodar a todo momento. Então, eu falo muito assim, graças a Deus que a maioria dos meus coaches, eles são cristãos. E eu falo, primeira busca da inteligência emocional é o Espírito Santo. Sem ele, você não consegue a busca pela inteligência emocional. Porque muitas vezes, tem momentos que eu, mesmo pedindo a ajuda do Espírito Santo, eu me pego muitas vezes fazendo alguma coisa que eu falo, meu Deus, cadê minha inteligência emocional? Mas se não tiver o Espírito Santo para guiar, para falar, Espírito Santo, me ajuda. Porque eu, Fabrícia, ou uma de nós, não conseguimos juntar esse hemisfério direito e esquerdo. E o segundo ponto, para buscar a inteligência emocional, que eu acho muito interessante, é o livro de Provérbios. Quando eu fui fazer o coach no Febracis, o Paulo Vieira, ele tem uma dinâmica com a gente de ler um capítulo por dia. E desde lá, todos os dias eu leio. E falo para você, tem dia que eu leio e mesmo assim eu não uso, às vezes, a inteligência emocional. Porque inteligência emocional não é fácil, mas é desafiador. E outra coisa que eu aprendi muito na inteligência emocional Fabrícia, como que eu busco, então, essa inteligência emocional? Tem uma ferramenta que a gente diz que é perdas e ganhos. Quando eu tenho uma decisão para tomar, eu sento, pego um papel e coloco. O que eu vou ganhar com isso, se eu tiver essa decisão? O que eu vou perder com isso? E se eu não tomar essa decisão, o que eu ganho? E o que eu perco? Porque ali vai entrar as minhas emoções, a minha razão, e eu vou definir se a perda, se o ganho é melhor eu praticar aquela decisão ou eu não praticar aquela decisão. Então, inteligência emocional é prática todos os dias. Eu vou falar mal do meu próximo. Porque mulheres, como a pastora falou, às vezes está numa rodinha, começa. É você analisar o que eu vou ganhar falando mal do meu próximo. Mas o que eu vou perder? Aí você vai calcular o que você vai ganhar. Seu ganho foi maior do que sua perda? Valeu a pena? Então, isso é inteligência emocional. É você definir quais são os seus ganhos e quais são as suas perdas, tendo aquelas atitudes naquele momento. Amém.
Então, assim, precisamos estar coladinhos com o Espírito Santo. Sem dúvidas. E, pastora Tati, como a gente alcançar isso? Alcançar, estar colado com o Espírito Santo? Oi? Alô? É ao vivo, tá, gente? Acontece essas coisas. Oi. Agora foi, né? A irmã falou sobre provérbios, né? Eu trabalhei com uma pessoa, antes de eu entrar nisso, só para vocês entenderem o que provérbios faz. O hábito da leitura de provérbios. Presta atenção. Eu abri aleatoriamente num capítulo de provérbios e bati o olho num versículo. Simples assim. Quem obedece às leis de Deus vive mais. Quem despreza os seus ensinamentos morrerá. Queridos, o principal na nossa vida é a gente entender quem a gente é. Foi a pergunta do andar coladinho com o Espírito Santo. Nós não somos o que nós temos. Nós somos quem Deus diz que nós somos. O que você tem e o que você faz não é você. Muitas vezes nós fazemos coisas que é o que os outros querem e não é o que Deus quer. E existe uma questão na nossa cultura onde o fazer é muito mais importante do que o ser. Então, se você não supre as expectativas de alguém, você não é a pessoa desejada para estar naquele ambiente. E muitas vezes, você está aí sentadinho, eu vou falar, né, para uma pessoa, de repente você está aí sentadinho pensando, ninguém olha para mim, porque eu não faço nada, ou porque eu não tenho nada que eu possa oferecer. Mas você é algo que pode mudar alguém. Porque o que habita dentro de você é o Espírito. Quando a gente aceita o Senhor Jesus, a gente precisa ser batizado com o quê? O Senhor falou, precisamos ser batizados da água e do Espírito. E o batismo do Espírito não são os dons. São entender que o Espírito habita em nós. Quando a gente cantou a música, vem habitar. Hoje, eu já tenho um outro entendimento desse vem habitar. Eu não preciso chamar o Espírito para habitar. O Espírito já habita. Ele já está. Eu posso convidar ele para um ambiente que está sendo gerado no coletivo, mas no individual, o Espírito já habita. Então, o processo de caminhar com Cristo é um processo de desconstrução. Desconstrução em todas as áreas, corpo, alma, espírito e profissional. Por quê? Porque se eu não entendo... quem estava aqui o ano passado no congresso, que foi para o sítio? Vocês me viram tirando máscaras. Por exemplo, Tatiana não se via cacheada até pouco tempo atrás. Eu demorei a tirar minha foto de WhatsApp do cabelo liso e outro dia eu tirei, tem pouco tempo, poucos meses, eu acho que tem nem 2 meses que eu tirei, porque o Senhor desconstruiu uma visão que eu tinha a meu respeito, de que eu precisava ser igual. E o entender que eu não sou igual, eu sou diferente, eu não consigo ficar numa caixinha. E isso me matou muito, porque eu queria ser igual. E o Espírito Santo começou a falar, Tatiana, aonde eu quero que você entre, se você for igual, as pessoas que estão à tua volta, você não vai entrar. Então, eu precisei passar por processos de trabalhar na prefeitura, que eu nunca imaginei que ia trabalhar lá. De entrar em ambientes e falar com pessoas. Mas foi tudo o Espírito Santo, sabe por quê?
Queridos, nossa vida é eterna. Se você pensa que você vai viver 70 anos, 80 anos, 90 anos, você está totalmente enganada. Você é um ser eterno. Você não vai morrer. Olhe para os seus atos, a questão da inteligência emocional, a questão do coração. Olhe para os seus atos como: eu estou agindo para a eternidade. Eu anotei algo sobre isso. O Senhor ministrou algumas coisas sobre isso, sobre o viver no Espírito. Eu ouvi uma frase hoje no shopping. Estava escrito assim: o que não se busca da maneira correta não se encontra. Já brincou de pique-se-esconde? Ou está quente, está frio? É assim com Deus. Não adianta você buscar o Senhor na religião, pela religião. Não adianta você buscar o Senhor em alguém, por alguém. Se você buscar o Senhor dessa forma, você não vai encontrar o Senhor. Se você buscar o seu destino dessa forma, você não vai encontrar Ele. Porque o seu destino não é igual ao meu, o seu destino não é igual a nenhuma dessas mulheres que está aqui. Porque você foi criado de maneira diferente. Você foi formado no ventre da tua mãe de maneira diferente. Mesmo que você tenha nascido no mesmo dia, na mesma hora que alguém, você será totalmente diferente dessa pessoa. E você vai entrar em lugares e gerar coisas, sonhar coisas, plantar coisas, colher coisas de maneira totalmente diferente do que o outro. Então, para mim, nós temos que sair dessa busca pelo destino e encarar os processos. O Espírito Santo não está no destino nos esperando, o Espírito Santo está no processo enquanto andamos por ele. E isso foi, como eu falei ontem, eu acho que isso foi muito claro que a pastora falou durante a ministração, que é nesse processo que nós somos forjadas. E, querida, presta atenção, quando a gente edifica, não sei se você passou por algum momento de reforma, não de reforma, mas de uma construção. Quantas aqui já construíram uma casa assim do zero? Se você não construiu, tem a nossa igreja que nós estamos acompanhando, amém? No processo de construção, logo que nós compramos o nosso terreno, aí veio os engenheiros para olhar como que era o nosso terreno, tal. E o que aconteceu? Os primeiros testes que foram feitos no nosso solo, logo bem próximo do solo encontrou água. E aquela água era um problema muito grande para o prédio que a gente iria construir. Ela iria abalar toda a edificação. Então, foi feito em cima, sobre o solo, terraplanagem. O que é isso? Era concreto, brita, quem é engenheiro vai falar melhor que eu, mas assim, pelo que eu entendi o que o meu pai me explicou, era brita e concreto para aquele negócio ficar forte. Entendeu? Amém. E quando ele estava me contando, o Espírito Santo, na época, deu um estalo assim dentro de mim. Porque aí nós chegávamos lá para ver, eu e você, e sempre meu pai aqui na frente, queridos, nós gastamos tanto, nós estamos no solo, e a brita, caminhão de brita, nananã, e falando assim, nossa, tanto dinheiro, né? Meu Deus! E a gente chegava lá para ver, era só brita. Só o meu pai, e os engenheiros e os pedreiros que entendiam, mas para mim era o quê? Brita. O que isso me mostra? No processo de edificação, ninguém está vendo. Ninguém entende o processo da edificação, só você. Amém? O processo de edificar o seu lar é só você e Deus. E é onde, gente? No lugar secreto. É no lugar secreto que nós criamos as colunas, nós firmamos as nossas estacas da nossa casa na rocha que é o Senhor. E aí, minhas irmãs? Alguém está tirando uma selfie no lugar secreto?
Não. Né, pastora Tati? Pode falar. Eu preciso completar uma coisa que marcou muito a minha vida. O ano passado, eu estava fazendo uma viagem, eu recebo uma foto da Elisa com a vassoura na mão e com a televisão numa música. E aí ela falou assim, mãe, isso te lembra alguma coisa? Na hora eu morri de rir, porque eu lembrei de quando minhas filhas eram crianças, e isso eu faço até hoje, queridas. Eu varrendo a casa, eu botava louvor, eu dançava com elas, eu ajoelhava no chão, eu chorava, eu levantava de novo. Eu vou dizer, o lugar onde eu encontro Deus é quando eu estou lavando louça, estendendo roupa, amém, tia limpando Sandra? a minha casa, porque eu preciso ensinar esse rema para vocês. Queridos, o lugar onde nós temos mais ataque na mente é quando nós estamos fazendo serviços domésticos. Porque o serviço braçal nos faz diminuir, são os ataques da mente que nós recebemos. E eu entendi que quando eu estivesse fazendo essas coisas, eu tinha que exaltar o Senhor. Porque o meu dom, a minha linguagem de amor não é ato de serviço. A minha linguagem de amor é tempo de qualidade. Então, a minha linguagem de amor não tem a ver com serviço. Para mim, o serviço é algo que eu posso fazer agora, eu posso fazer daqui a pouco, porque vai estar lá sujo de qualquer forma. Não vai acabar, entendeu? Então, para mim, não é um ato de amor fazer. Mas quando eu entendi que o Senhor, para Ele, eu faço tudo. Tomar um banho é um ato de amor a Deus. Limpar minha casa é um ato de amor a Deus. Querida, se você fala em línguas, ore em línguas quando você está lavando louça, fazendo comida. Ore em línguas quando você está arrumando sua casa, trocando o lençol, dando faxina, tirando a cortina para lavar. Leiam livros sobre experiências com Deus. Leiam livros como A Unção, Caçadores de Deus, são livros antigos, mas livros que fundamentam a nossa vida. Nós precisamos ser fundamentadas no Espírito Santo, aprender a ouvir a voz dEle. Vocês sabiam que quando você precisa comprar um vestido para ser madrinha de um casamento, isso aconteceu comigo. Eu precisava de um vestido azul e eu fui orar, o Espírito Santo falou, você vai em tal lugar, você vai achar o vestido por R$100. Queridos, quem acha um vestido para ser madrinha de casamento de tafetá por R$100? Eu achei. Sabe por quê? Porque quando a gente se dispõe a ouvir o Espírito Santo, a gente entra em um lugar de obediência, a gente começa a dar passos em direção a que Deus tem para nós. Sabe, e Ele quer fazer isso com vocês, isso não é para mim, que estou aqui em cima, isso é para você, isso é para fundamentar a tua casa, isso é para ensinar o seu filho a viver pela fé, isso é para que o teu marido tenha experiência, porque ele vai falar, mas como que você vai comprar um vestido? E você vai falar, meu Deus vai abrir a porta, eu vou comprar, e o nosso Deus, Ele faz. E é nas pequenas coisas, nos pequenos milagres que nós crescemos em fé e nós conseguimos dar passos para chegar em outros lugares. Amém? Amém. E como a pastora Tati falou, é em todo momento e em todos os lugares. Para qualquer coisa, a gente estar ligada no Espírito em todo momento. O problema é que nós fragmentamos a nossa vida. Que nós achamos que nós temos que ser crente só aqui dentro da igreja. E a Andréia tem trabalhado, Deus tem usado ela de uma forma, com uma graça, no mercado de trabalho, ensinando pessoas como ser cristão lá fora. Porque aqui é lindo, está todo mundo maravilhoso, adorando o Senhor. Como viver isso lá fora? Compartilhe um pouco com a gente. Amém. Eu sou gerente de RH, né? Tenho esse papel de gerente de RH, falo muito sobre profissões. E todo RH gosta de dar trabalho para a gente. Então, eu já quero dar um trabalho para vocês. Tudo que está sendo falado aqui, anota.
Faça perguntas para você mesmo. No coach a gente trabalha muito isso. Então, primeiro, você ouviu falar já sobre saúde. Como está a minha saúde? Em desenvolvimento humano, quando a gente trabalha desenvolvimento humano, é o que você faz que te desenvolve, não é o que você sabe. Só saber não muda nada. Vai te dar gás, vai te dar conhecimento, que maravilha. Vai fazer o quê com isso, meu bem? Então, vamos lá responder perguntinhas para você mesma. A primeira é, como está a minha saúde? Você ouviu falar aqui de uma ferramenta simples e poderosa, fazemos isso direto. Tem que tomar decisão para tudo. Receber uma proposta de emprego, o que eu ganho, o que eu perco? Quero continuar trabalhando na minha casa para minha família, o que eu ganho, o que eu perco? Às vezes nós recebemos conhecimentos aqui que nós pagaríamos muito fora para ter, e eu sei disso porque eu cobro para fazer muita coisa. Então, nós temos um ambiente de edificação em diversas áreas da nossa vida, porque essa iniciativa aqui é para isso, é para edificar todas as áreas da sua vida, mas tem a sua parte. Tem aquilo que você precisa pegar e você precisa fazer. Então, não percam as dicas que estão sendo dadas aqui. Você acabou de escutar agora. Na hora que você estiver lá lavando vasilha, que a gente às vezes reclama, eu reclamo de fazer serviços domésticos tremendamente abençoada aqui nessa palavra agora. Quem nunca? Não é? Quem nunca? Pega agora a dica, coloca lá o louvor e vai fazendo. Então, não perca essa oportunidade que você está tendo aqui nesses poucos minutos para você poder colocar em prática e então mudar a sua realidade. Várias coisas que foram faladas aqui, daria para a gente incrementar lá no nosso ambiente de trabalho, mas eu quero só citar algumas coisas para vocês. A primeira é que nós temos visto muito, e aí foi falado muito aqui sobre equilíbrio, a gente tem visto uma geração de mulheres que por N circunstâncias não conseguiram estudar, não tiveram oportunidades e agora formatam a cabeça das suas filhas para mercado de trabalho, mercado. Cuidado. Talvez ela não queira ir para o mercado de trabalho, talvez ela queira ser esposa, talvez ela queira ficar em casa. E qual é o problema disso? Nenhum. Mas pelas nossas frustrações como mãe, porque nós não alcançamos determinado posto, a gente às vezes formata a cabeça da nossa filha, principalmente com isso. Então, tenham cuidado de deixar com que ela escolha. Nós temos N dados, eu estou vindo de 3, 4 congressos de RH e um foi nacional, onde nós somos pressionados pela diversidade o tempo todo, que nós temos que ter diversidade nas nossas equipes, que as empresas têm que trabalhar com todo tipo de diversidade. E aí, dados sobre mulheres no mercado de trabalho, a mulher, estatisticamente, ela recebe 30% menos do que um homem com igual escolaridade, ou ela tendo mais escolaridade do que o homem, ela recebe 30%. Então, se um gerente comercial hoje, a gente contrata aí com R$10 mil, 7, eu contrataria uma mulher tranquilamente. A sociedade está dessa forma. Então, nós temos debatido isso muito no RH. E na hora que eles colocam lá os percentuais de mulheres no mercado de trabalho, eu fico pensando assim, eles considerados as que não querem estar? Porque as estatísticas são assim, do total de mulheres em idade para trabalhar, só temos tantas. Eu falei, tem gente que não quer e a sociedade precisa nos respeitar enquanto nós não queremos estar naquele mercado de trabalho. Antigamente, eu perguntava assim nas entrevistas, né? A sua esposa trabalha? Teve um dia que um candidato falou assim para mim, ela trabalha muito, ela trabalha na minha casa. Nossa, naquilo que eu falei, eita, Espírito Santo, vai me dando mesmo, né? E aí agora eu pergunto assim para os candidatos, além do trabalho de casa, a sua esposa também trabalha fora? Porque eu aprendi que são vários papéis, então a gente precisa pensar nisso. E aí, vamos pensar então que nós decidimos estar no mercado de trabalho. Então, que não tem problema também, falamos muito sobre equilíbrio. O problema é você querer ser quem você não é. Então, assim, se eu perguntasse aqui, vamos lá, jovens, adolescentes, quem quer ter 4 filhos, 5? Eu tenho certeza que a do lado ia olhar assim, tá louca? Por quê? Por que ela não pode escolher ter 4, 5 filhos? É porque nós queremos colocar as pessoas em caixinhas, aonde a minha escolha tem que ser igual à sua escolha.
Não sou a favor disso, não sou. Então, se você escolheu estar no mercado de trabalho, você precisa ter alguns equilíbrios. E eu acredito em ciclos. Então, às vezes, você tem um ciclo onde a sua criança está pequena. E hoje existem grupos de apoio de RH chamado Mães... Não é Mães que Oram, é Mães que Voltam ao Trabalho, Mães Work, um negócio assim. Que a gente não, porque eu não faço parte, mas eu conheço. Ajudam mães a retornar, né? Quando ela sai para ter o neném, às vezes ela escolhe ficar 1, 2 anos, 3 anos, até a criança ter um pouco mais de idade, e então ela volta para o mercado de trabalho. Então, nós temos excelentes iniciativas para isso. Mas vamos supor, então, que você queira estar no mercado de trabalho, você precisa equilibrar em qual ciclo. Então, anota aí, em qual ciclo que eu estou. E qual a decisão que eu quero tomar. Então, se você está estudando, se você está fazendo faculdade, ou mesmo se você já está no mercado de trabalho, tenha consciência do que você quer e do que você pode, porque isso vai afetar seu marido, isso vai afetar seus filhos. Qual é o seu contexto de trabalho? Eu gosto muito de trabalhar viajando, muito. E eu já tive momentos da minha vida que Deus literalmente me tirou. Eu já trabalhei na Ambev, né, que é uma multinacional, e eu amava aquela loucura, aquela correria. E Deus literalmente me parou, e eu vivi um processo muito de proximidade com Deus nesse momento, por conta do meu casamento, porque eu trabalhava até 3, 4 horas da manhã, e eu achava aquilo fenomenal, porque o meu plano de saúde era excelente. E aquilo não era um valor. Eu que estava me perdendo. O problema nunca é a empresa, porque se você deixar, ela vai arrancar seu couro mesmo, é para isso que ela existe. Mas você tem que colocar os limites. Você que gerencia a sua carreira, não é a carreira que te gerencia. E aí, estando no mercado de trabalho, decidiu estar, é hora de você voar lá. Então, se você também decidiu estar, outro dia veio uma irmã falar comigo, Andréia, eu trabalho numa empresa que a dona é atribulada. Eu não consigo disfarçar muito, tenho que ter mais paciência, né, mais dons do Espírito Santo. Falei, não, porque a mulher tem os rituais. E você está lá para quê, minha irmã? Você está lá para isso mesmo. Está pensando em sair porque a mulher é atribulada? Ora por ela. Não, porque chega com as rosas lá. Falei, ora na rosa também, não tem disso não. E você está lá para um propósito. É para isso que você está lá. Não, eu vou sair porque... Você vai sair quando Deus te tirar. Enquanto você precisar estar lá, você ainda vai abençoar a mulher lá. Nós precisamos abrir a nossa mentalidade. Para que existe aquele trabalho? Para que você está naquele lugar? Eu faço parte da Associação Brasileira de Recursos Humanos. E aí eu fui dar feedback para uma outra gestora de RH, irmã, né, da mesma, que acredita em Deus. E aí conversamos tudo que tínhamos que conversar profissionalmente. Falei para ela assim, agora abre sua visão espiritual. Quando a gente está em congresso fora, com qualquer uma que eu esteja no quarto, irmãs, no final do dia eu falo assim, vamos orar para agradecer o dia de hoje? Ninguém rejeita oração, irmã. Você viajou com alguém, você está trabalhando com alguém, aproveita os momentos. E aí você vai ser bênção naquela vida, naquele lugar. Passei 2 semanas em Cachoeiro com a menina, praticamente mentoreando a menina. Eu falava mentoria, porque mas ela estava sendo discipulada, ela que não sabia. Mas para eu usar o termo técnico, eu falava mentoria. Então, Deus te leva, às vezes, a lugares altos para você ser referência lá. Sabe o que acontece? Você recebe bandejas quando você chega lá. Porque aí você, às vezes, é inteligente, às vezes você é bonita, às vezes você... E aí começam a vir as bandejas. E aí que você tem que tomar cuidado. Tem que lembrar para que você foi levantada lá. Porque, senão, rapidamente, o que era para ser bênção transforma-se em escândalo. As empresas fazem diminuição de quadro, né, normal, contrata, daqui a pouco diminui, contrata, daqui a pouco diminui. E uma vez, um gestor falou para mim assim, eu não vou mandar fulano embora, ela não era mais capaz do setor. Eu não vou mandar fulano embora, um gestor que não é cristão, porque aquela mulher, ela é o equilíbrio daquela equipe. Quando aquela equipe está mal, ela levanta o astral de todo mundo. Quando aquela equipe está mal, é ela que vem com a palavra. Andréia, aquela mulher, ela é o equilíbrio daquela equipe. Ela é serva do Senhor. Ela fala, André, eu oro por todos do meu setor todos os dias. Eu nem sabia disso. Outra vez eu tive um problema com um irmão que ele namorou com a menor aprendiz. O cara noivo, né? E aí eu chamei, falei das diretrizes da empresa, falei do Ministério do Trabalho. Por último eu falei, olha, acabou aqui, né, o feedback sobre o trabalho. Agora deixa eu falar uma coisa com você.
Nós somos do mesmo exército, meu irmão. Está querendo me dar uma facada nas costas? Que crente é esse? Eu, hein? Como é que você, eu, hein? Falei. Eu não deveria ter falado nada, senão se você quiser me denunciar, você pode me denunciar, mas o Espírito Santo mandou e eu estou te falando e pode ir lá para o seu serviço. Esse irmão depois chamou meu marido no Facebook, hoje ele é casado e tal, de outra denominação, e falou, olha, a sua mulher mudou minha vida, porque eu tinha direto namoricos enquanto eu era noivo, e depois daquela palavra que ela me deu lá no serviço, eu nunca mais tive aquele comportamento. Nós precisamos ser ousadas profissionalmente. A sua profissão é a sua missão, eu tenho isso como projeto, e eu acredito nisso. Falei demais, desculpa aí. Glória a Deus. Ser valente em todas as áreas da nossa vida. E quantos aqui estavam no nosso café colonial? Foi um tempo maravilhoso, amém? E nós tivemos o presente de Deus de conhecer a Sandra no nosso café colonial. E ela compartilhou a respeito do testemunho dela, como ela foi valente em meio à dor. E eu, assim, muitas no nosso feedback, não, a Sandra tem que ir no nosso congresso de mulheres sem. Então, Sandra, compartilhe para nós como você conseguiu ser valente no meio da dor. Em primeiro lugar, o presente foi todo meu aquele dia, né? Essa é a minha segunda vez na igreja, eu já estou me sentindo em casa, gente. Ótimo. Muito gostoso aqui. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. E, gente, acho que não precisava nem de eu falar, né? Porque eu já aprendi tanto aqui. Bom, vocês já devem me conhecer, vou me apresentar primeiro. Eu trabalhei 25 anos na TV Gazeta como repórter e apresentadora, 12 anos à frente do Gazeta Comunidade. Mas, ultimamente, eu tenho ficado conhecida não pela minha história profissional, que todo mundo via na TV, mas pela minha história pessoal, pelo que Deus fez na minha vida. E isso tem sido maravilhoso para mim, tá? Tem sido muito gratificante. A minha história acabou virando esse livro, né, que eu falei aquele dia, o Acredite no Seu Milagre, que eu conto dores, perdas, superação. Vamos lá, vou tentar resumir aqui. Eu estava na minha igreja, sou da Missão Praia da Costa, isso ano passado, uma semana antes do Dia das Mães, e o pastor estava falando sobre o tempo de Deus. E, no meio da pregação, naquele dia me veio, assim, dentro do culto, eu lembrei da minha história. E eu pensei, gente, eu tenho uma história muito bacana, uma história que eu acho que pode edificar outras pessoas. E eu cheguei em casa, como repórter e apresentadora, eu gosto de gravar vídeo, né, gente? E eu cheguei em casa e peguei minha câmerazinha e gravei a minha história, de uma forma bem resumida. E era a véspera do Dia das Mães, né? E, resumindo, eu publiquei isso no sábado, o Dia das Mães era domingo, e eu coloquei lá, assim, esse vídeo é dedicado para você que não é mãe. Mas eu confesso para vocês que eu não imaginava a repercussão que aquele vídeo teve, né? Porque foram centenas de mensagens, de compartilhamentos e de pessoas se abrindo comigo, falando que tinham voltado a acreditar no milagre dela, que tinha se reconciliado com Deus, que tinha recuperado a esperança. Eu falei, meu Deus, como minha história pode estar levando essas coisas tão boas para as pessoas, né? E aquilo foi crescendo de uma forma que foi se tornando, eu digo que hoje é um ministério mesmo na minha vida. A minha história é o seguinte... Ai, posso ficar em pé? Ai, gente, eu apresentei muito tempo em pé, assim, então eu me sinto à vontade em pé. Eu casei, eu estava perto de fazer 30 anos, né? Eu falo que eu casei com o meu príncipe encantado. Eu casei tarde, mas com aquela pessoa que era o meu príncipe, né? E daí a gente, depois de uns 2, 3 anos, comecei a tentar engravidar e não consegui. Eu achava, né, que como eu era saudável, ele também, que bastava parar de tomar o remédio que eu ia ficar grávida, né, como a maioria das mulheres. Só que não foi assim. E daí eu procurei meu médico, eu morava em Aracruz, meu marido morava lá, né, então eu ficava lá e cá. Ficava lá porque a minha casa era lá, mas vinha muito para cá por causa da TV Gazeta. E daí eu procurei um médico aqui em Vitória e ele falou assim, primeiro, olha o que ele falou, gente, para vocês terem noção do mundo que a gente está, né, ainda meio machista. Ele, naquela consulta, ele me deu um remedinho para ovular. E falou assim, eu vou te dar esse remédio, que ele vai te ajudar a ovular, e pediu os exames do meu marido. Eu já comecei a tomar o remédio e meu marido foi fazer os exames. Quando chegou o resultado dos exames dele,
deu lá que ele tinha um problema. Ele tinha espermatozoides lentos e em número menor. Normalmente, em primeiro lugar, a gente acha sempre que o problema é da mulher, o problema de infertilidade. Nunca é do homem, é sempre nosso. E tanto é assim que o médico já me deu remédio, achando que o problema era meu. Quando ele viu que o problema era dele, ele suspendeu meu remédio e me passou para uma clínica de fertilização, porque eu também tinha um probleminha. Eu tinha miomas, né, que é uma coisa comum nas mulheres, mas que, às vezes, impede a gravidez. Eu fui para essa clínica de fertilização e já me preparei para fazer a primeira fertilização in vitro, que é um tratamento bem desgastante, né? Acho que, não sei se vocês conhecem, mas você toma muita medicação, você produz, em vez de produzir um óvulo por mês, você produz vários óvulos, aí retira aqueles óvulos, fertiliza em laboratório e implanta no seu útero. E aí aquela expectativa, implanta, e você fica 15 dias para fazer o exame. Eu não sei se ainda é assim, porque eu fiz há uns anos atrás, não sei se já modernizou alguma coisa. E daí veio o primeiro resultado negativo. Nos preparamos para uma nova fertilização, tudo bonitinho, embriões lindos, maravilhosos, e não fixou de novo no meu útero. Fiz a terceira fertilização, que vocês sabem que ainda é um tratamento caro. E a gente já estava, assim, praticamente sem dinheiro, mas era meu maior sonho, né? Você falou de sonhos, era o sonho da minha vida, era ser mãe. E eu não perdi aquela esperança, né? Eu tinha certeza que isso ia acontecer na minha vida. E fizemos a terceira fertilização, e todo o processo de novo, e nada, de novo deu negativo. Daí a gente já começou a pensar o que nós faríamos, né? E a gente marcou a consulta com o médico para sentar com o médico e ver quais seriam esses planos. E meu marido vinha de Aracruz, ele era vereador, tinha uma sessão lá, era numa terça-feira. Ele falou, saio da sessão, vou para aí, a gente dorme aí, e no dia seguinte o médico era às 7h da manhã. Ele me ligou de lá, falou, estou saindo daqui, tá? Estou levando umas bolachinhas que você gosta de uma padaria lá perto de casa para a gente tomar café aí, beleza. E eu estava na casa da minha... Eu saí do meu trabalho, eu estava na Gazeta, quando ele me ligou. Aí eu passei na casa da minha avó para pegar a minha mãe, que estava lá, e fiquei olhando no relógio, contando o tempo que daria para ele chegar aqui. E daí eu liguei para ele e o telefone não atendeu. Aí eu pensei assim, ele deve estar em algum local da estrada que não pega celular direito. E como já estava dando a hora, eu fui para casa. Quando eu estacionei o carro em frente de casa, eu recebi uma ligação. Era uma prima dele falando assim, Sandra, você tem notícia de Heloísio? O nome dele é Heloísio Guzzo. Eu falei, olha, Franciele, ele está vindo para cá, ele já deve estar chegando aqui. Ela falou, não, Sandra, é porque eu estou indo para Aracruz e eu acabei de passar por um acidente. E era um carro muito parecido com o dele. Eu fico arrepiada ainda. Aí eu já fiquei assim, né? Falei, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? E daí, gente, foram milhares de telefonemas e aquela confusão, e chegou a notícia de que o acidente foi com ele e que ele tinha falecido. Ele faleceu vindo de lá, né, ali naquela ponte do Bagaço. E vocês imaginam, né, o que aconteceu comigo? Eu tinha um sonho, eu idealizava, eu sonhava em ser mãe. E, em vez de Deus me dar o filho, Ele tirou meu marido. Porque se a gente acredita que Deus, né, faz todas as coisas, eu tinha certeza que aquilo tinha acontecido com a permissão dEle. E daí o que aconteceu comigo? Primeiro, um luto muito grande. Tudo que vocês falaram aqui encaixou um pouquinho com a minha vida. Quando você falou dos problemas de coração, eu lembro, porque o luto, vocês já devem ter passado, né? Assim, alguém, não sei se da mesma forma, mas acho que a maioria das pessoas já perdeu alguém. E quando é de uma forma muito trágica, assim como a minha, de um minuto para o outro, a pessoa some sem você poder dar tchau, né? O mundo se abre. Eu fiquei realmente sem rumo, eu tomei uma rasteira. Eu perdi meu marido, que era o príncipe da minha vida, que eu achei que fosse envelhecer com ele. Eu perdi minha casa, eu perdi os amigos de Aracruz, porque eu não tive coragem de voltar mais para lá. Eu perdi todos os meus sonhos. Eu falo que eu perdi Deus da forma como eu o via. Foi assim, meu castelo de cartas ruiu. Você falou da desconstrução. Eu fui desconstruída, totalmente. E o luto, gente, é como se você entrasse, pelo menos foi para mim, dentro de um mundo diferente do nosso. É como se eu estivesse dentro de uma bolha. Eu via as coisas de uma forma diferente, eu ouvia as coisas de uma forma diferente.
eu achava que eu ia passar mal do coração, eu achava que eu estava com problema de coração, porque o coração acelerava, eu sentia dor no peito. O emocional acaba afetando o físico. Então, muitas vezes eu pensei, estou tendo um infarto, eu preciso ir para o hospital. Mas era do luto, era da dor. A dor emocional se torna física. Então, assim, foi um sofrimento muito grande, que eu conto com detalhes no meu livro. Por que eu botei isso no papel depois também? Porque eu percebi, quando eu estava vivendo tudo isso, que ouvir as histórias de outras pessoas me ajudava. Quando eu escutava alguém que tinha perdido um marido e que estava bem, eu pensava, nossa, será que eu vou conseguir um dia estar igual a ela? Então, aquilo me dava uma esperança. Dentro dessa fase, eu tive a questão eu falo que foi perda da fé, mas não foi, né? Porque a gente que tem Deus no coração, você não perde. Foi uma transformação da minha fé. Mas chegou um momento que eu precisei assumir para Deus que eu estava com raiva dele. Eu sei que isso é pesado de dizer, mas era o que eu estava sentindo, gente. Eu estava com muita raiva, ele tirou o meu marido. Ele me deu aquele homem maravilhoso, um homem lindo por fora e principalmente por dentro. E, de repente, ele me tirou, porque na minha cabeça era ele. Então, eu estava com raiva de quem? Dele. Por que ele fez isso? Por que ele não atrasou aquele carro 10 segundos? Por quê? Porque a gente fica com aquele monte de porquê, né? E aí eu assumi isso para Deus e passei uma fase da minha vida até um pouco afastada da igreja, porque quando eu ia na igreja, tudo que eu escutava não me edificava. Eu questionava. Então, aquilo não estava mais me fazendo bem. Então, eu passei um tempo sem ir na igreja, mas toda noite a minha mãe sentava na minha cama, porque eu voltei para a casa dos meus pais. E a gente lia a Bíblia. A gente queria, assim, buscando em Deus uma força, alguma coisa para superar aquilo, porque eu achava que eu não fosse conseguir superar. Eu, nos primeiros momentos, eu falava por que eu não estava no carro com ele. Eu teria morrido. Como é que eu vou viver a minha vida agora sem meus sonhos, sem tudo que eu passei? E eu vejo tanto que eu sofri, porque eu tive coragem de falar isso para minha mãe. E a minha mãe é tudo na minha vida. Acho que é tipo você e ela. Se eu vejo vocês duas, eu me vejo muito com a minha mãe. A gente é muito amiga, a gente vive juntas. E eu falava para a mamãe que eu queria ter morrido. Eu imagino a dor dela de ouvir isso da filha, né? Mamãe teve um sofrimento tão grande que ela teve uma diarreia que durou mais de 1 ano, que foi o emocional passando para o físico. De me ver sofrer e de ter perdido aquela pessoa que ela amava muito também. E daí, gente, para encurtar, porque a história é grande... depois de 3 anos, eu já afastada da igreja, o meu irmão, a mulher dele estava grávida e tinha nascido meu sobrinho Daniel. E a minha cunhada, que era da igreja católica, chegou para minha mãe e falou assim, Marta, eu queria muito que você levasse o Daniel para a sua igreja, porque eu queria que ele tivesse a mesma criação que o Aloysio e a Sandra tiveram. Aí minha mãe chegou para mim e falou assim, Sandra, agora nós precisamos voltar para a igreja. Nós temos uma obrigação de levar o Daniel para a igreja. E daí nós procuramos a Missão Praia da Costa. Eu tinha muitos amigos meus que estavam lá, né? Uma igreja que surgiu da igreja presbiteriana, e era uma igreja alegre, tinha um departamento infantil enorme. Fomos para lá. Daí, gente, eu me matriculei na escola dominical, novamente. Eu estava muito feliz de estar de volta, porque a gente sente falta da igreja, né? A gente sente falta do convívio social, dos irmãos, de ouvir. A gente que foi criada na igreja, isso é muito importante. E daí eu me matriculei na escola dominical. Quando eu cheguei na sala no primeiro dia, eu deixei Daniel no departamento infantil e tinha uma sala com essas cadeiras assim, em círculo. Eu cheguei um pouquinho atrasada e tinha uma cadeira vazia. E eu sentei nessa cadeira e eles distribuíram um livro, que era, não sei se vocês conhecem aquele curso do Crown, né? Era esse curso que eu tinha me matriculado. E a hora que eu peguei meu livro, que eu comecei a folhear, tinha uma folha de cabeça para baixo. Aí eu virei para a pessoa que estava do meu lado e falei assim, o seu livro também está de cabeça para baixo? Ele falou, não, está certinho. Eu troco com você, trocou comigo. Moral da história, ele se chama Aldo e é meu atual marido hoje. Outra bênção que Deus colocou na minha vida. E quando a gente começou a namorar, que foi muito difícil para mim, virar a página, né? Porque é uma outra coisa que eu chamo a atenção aqui. Eu não queria largar o meu papel de vítima. Muitas vezes nós estamos agarrados ao nosso passado. Fala, Deus. Nós estamos agarrados àquilo que nos aconteceu e a gente não quer abrir mão daquilo. Deus estava me dando uma vida nova, me dando um homem maravilhoso, um homem de família, um homem de igreja. E eu custei a me permitir
ser feliz de novo, porque na minha cabeça eu falava assim, se eu começar a namorar com ele, eu vou enterrar Heloísio, eu não quero enterrar Heloísio. Mas só que a gente precisa, muitas vezes, enterrar o nosso passado. Enterrar não é esquecer. Heloísio vai continuar fazendo parte da minha história, e ele faz parte da minha história, tanto que ele está no meu livro, e eu me sinto muito feliz de ter, de certa forma, homenageado ele aqui, carregando ele junto comigo, né? Porque ele faz parte de capítulos lindos da minha história. Mas eu precisava deixar de ser vítima para abraçar tudo que Deus estava para fazer na minha vida e que Ele está fazendo até hoje. E daí, gente, quando eu comecei a namorar, que a gente ficou junto de verdade, tudo, o que reacendeu dentro de mim? Aquele velho sonho, né? Que não tinha morrido. Ele estava adormecido de ser mãe. E daí, gente, eu estou falando muito. Ai, meu Deus. Eu começo a contar a história e vai. Bom, qualquer coisa você puxa minha orelha aí. Daí, o que aconteceu? Eu fui fazer uma entrevista no Gazeta Comunidade com um médico que era dono de uma clínica de fertilização, especialista. E nessa entrevista, eu estava com quase 44 anos. Eu fiquei viúva com 38. Eu estava com quase 44. E nessa entrevista, ele falou aqueles dados estatísticos, né, de que, infelizmente, a mulher os óvulos vão envelhecendo, os óvulos vão diminuindo, e a nossa chance de engravidar depois dos 40 cai muito. E, a partir dos 43, caía demais. Com aquela entrevista, eu falei, eu preciso correr atrás de um especialista, correr atrás do meu sonho, porque meu tempo está acabando. Daí, eu marquei a consulta, estive lá, e ele repetiu para mim tudo que ele tinha falado. E chegou para mim e falou assim, Sandra, eu te aconselho você usar óvulo doado. Quando ele falou isso, eu falei, gente, óvulo doado, aí eu preferia adotar uma criança. Não era aquilo que eu queria. Ele jogou uma água fria no meu sonho. Eu ainda tinha esperança de ter meu próprio filho. Não que eu não ache a coisa mais linda do mundo a adoção, mas aquele não era meu momento ainda. E aí eu fui para casa arrasada. Foi meu segundo golpe, porque ali eu vi morrer o meu sonho. Ele não me deu esperança no tratamento, sabe? Só que como Deus faz as coisas, no sábado seguinte, no meu programa ao vivo, eu fui entrevistar uma ginecologista, a Maria Angélica, que era minha ginecologista, dando dicas lá, né, para as mulheres. E quando acabou a entrevista, ela chegou para mim e falou, e aí, Sandra, está tudo bem? Eu falei, não, doutora, está tudo muito mal. Ela, o que houve? Aí eu contei para ela, falei, olha, acabou com a minha esperança, eu estou muito triste, esse é meu sonho. Ela falou assim, você não vai desistir do seu sonho. Ela olhou para mim e falou aquilo de um jeito que me reacendeu toda aquela esperança dentro de mim, sabe? Ela falou, vai no meu consultório que nós vamos conversar. Chegando no consultório, ela me pediu todos os exames que aquele médico não tinha pedido, que mostrou que as minhas taxas hormonais estavam boas, apesar da minha idade. E daí ela pediu um outro exame que mostrava a quantidade de óvulos que eu ainda tinha e a qualidade desses óvulos. Esse exame era um exame que demorava um mês para ficar pronto. Quando esse exame chegou, ela olhou e falou assim, eu acho que está muito bom, mas eu vou mandar lá para aquela clínica, porque o médico é meu amigo, para ele avaliar. E ela mandou sem o meu nome em cima, como se fosse uma paciente que ele não conhecesse, para ele avaliar. E ele mandou de volta para ela assim, nossa, esse exame está muito bom para uma mulher de 44 anos, eu já estava com 44. E é um dos melhores exames que já chegaram na minha clínica. Aí ela falou, olha, esse exame é da Sandra Freitas, ela quer fazer a fertilização, eu estou mandando ela para a sua clínica. E eu fui, peguei todos os medicamentos, já sabia como era todo o processo, afinal já tinha feito 3. Levei os remédios, coloquei na minha geladeira e tinha que esperar menstruar para começar a tomar o remédio. E daí, gente, nesse período esperando menstruar, eu comecei a me sentir mal. Eu achava que fosse dengue, porque estava uma fase de dengue naquela época. E eu me sentindo mal, não estava bem e tal, não sei o quê. Aí minha tia estava lá em casa e falou assim, Sandra, você não está grávida, não? Falei, tia, você está ficando doida? Claro que eu não estou grávida, é óbvio que eu não estou grávida, né? Mas aquele bichinho ficou assim na minha cabeça. Meu Deus, será? Aí eu pedi minha mãe, né, gente, para ir na farmácia e comprar um exame para mim, porque eu tinha vergonha de ir na farmácia. Aí ela foi lá e comprou o exame. E eu fui para o banheiro fazer. Imagina a minha ansiedade. Aí fui lá, escolhi a urina, botei o palitinho lá, nunca tinha pegado naquilo. E nós fomos para a mesa tomar um café para disfarçar a ansiedade. Aí daqui a pouco minha mãe, Sandra, já está na hora da gente ir lá olhar. E o medo, e o medo.
Gente, quando eu cheguei que a gente pegou aquele palitinho, que eu olhei 2 tracinhos. Ah, gente, foi demais, né? Obrigada. Eu fico arrepiada ainda até hoje. Porque, gente, a incredulidade é tão grande que eu olhei para minha mãe e falei assim, mãe, claro que esse exame não é sério. Exame de farmácia? Lógico que não é sério, né? E aí eu liguei para minha médica, falei, doutora Angélica, aconteceu isso, e tem 2 tracinhos aqui. Ela, Sandra, você está grávida. Esses exames são super confiáveis. E daí, gente, olha, eu tive uma gravidez maravilhosa, com 44. Tive meu filho com 45, eu brinco que foi aos 45 do segundo tempo, de forma natural, não do jeito que eu planejei. Gente, nós somos muito pequenos. A gente pensa muito pequeno. Às vezes, a gente quer mandar em Deus, só que Ele tem algo muito melhor para a nossa vida. A gente, como diz o meu pastor, ele fala assim, vocês querem desenhar para Deus? Gente, não precisa desenhar para Ele. Ele é muito criativo. Então, quando eu olho para trás hoje, eu vejo que Deus estava comigo em todos os momentos. Mesmo naqueles momentos que eu achei que Ele tivesse me abandonado. Ele estava escrevendo a minha história. E Ele continua escrevendo a minha história aqui hoje. Porque de lá para cá, gente, vocês não têm noção do quanto Deus já me desconstruiu e está me reconstruindo e me preparando para algo muito maior. E isso é gostoso demais, você saber que Deus tem um plano para a sua vida, um propósito para você, e você precisa estar aberta para isso. Né? Deus reconstruiu a minha fé, agora de uma forma, como você falou, né? Como é que é? Assim, estruturada, uma fé sólida. É isso, gente, muito obrigada. Desculpa aí tomar mais tempo do que eu deveria, mas, para finalizar, obrigada, gente. Olha, acredite no seu milagre. Eu não sei que momento você está passando hoje. Se é de alegria, se é de tristeza, se é de dor, se é de luta, se é de vitória. Saiba que Deus está escrevendo a sua história nesse momento. E Ele tem um plano lindo para a gente, porque nós somos valentes, ok? Obrigada. Amém. Irmãs, olha só. Eu tenho certeza que ela vai me matar. Tenho certeza que ela vai me matar, a Paula também, mas a gente faz o que o Espírito manda. Eu acredito, como eu falei, que a nossa profissão é uma missão. Eu não conhecia a história da Sandra, mas ela está se propondo a uma nova missão, né? E eu quero te convidar a conhecer as propostas dela para essa missão que ela está indo, né? A gente não veio aqui fazer campanha nem nada, ela nem sabe disso, mas ela está se propondo a ser uma representante nossa no poder público. Então, eu não vou pedir voto para ela, mas você vai conhecer as propostas dela, para que você, então, possa decidir o seu voto ou não. Porque eu acredito que Deus levanta homens e mulheres em todas as áreas da nossa sociedade. Então, conheça o que ela está propondo, para, então, você decidir se você vai apostar nela como sua representante ou não. Desculpa, mas muito obrigada, querida. Obrigada mesmo, gente. Queridas, eu pedi para falar um pouquinho, porque tudo que nós falamos aqui é para construir algo em você. Você é especial. Nós não sabemos o que cada uma passa, mas cada uma de vocês tem dores, lutas. Eu passei por depressão. Cada uma aqui passou por alguma coisa. Eu sei o que é essa dor que você sente no peito, que você parece que vai morrer. Eu senti isso num lugar onde eu estava sozinha, sem ninguém. Eu não tinha ninguém. Eu só tinha uma pessoa para eu ligar, para eu falar com ela. Mas eu sei que Deus, Ele está sempre. Eu sei que Deus é presente aonde você está. Na tua dor, no teu problema, na tua situação. E eu vou te dizer algo prático. Você precisa tomar atitudes a nível de corpo, alma e espírito. Você precisa tomar atitudes no físico, no emocional e no espiritual. Se sua dor é tão forte, começa pelo espiritual primeiro. Precisa alimentar o teu espírito. Precisa buscar ajuda. Não sinta dor sozinho. Entre num lugar de reconstrução e de desconstrução ao mesmo tempo. Precisamos tirar as coisas que não são de Deus. Precisamos tirar aquilo que não é eterno.
aquilo que é criado pela nossa ideia humana. E quando a gente desconstrói isso, nós entramos num lugar de ter a identidade de Cristo em nós, que foi falado ontem. Entramos num lugar de pegar as armas espirituais corretas. Entramos num lugar de assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Entramos num lugar de olhar do alto e não do baixo. Como diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo é alto, te eleva. Então, o Senhor, Ele quer, nessa construção toda, te levar a nível espiritual, porque você é um ser espiritual, a viver todas as áreas da sua vida, de maneira que Deus vai te conduzir, e você vai ser vitorioso, e vai alcançar o seu destino, Aleluia. passando pelos processos em Deus. Amém, amém. E finalizando com o testemunho da Sandra, a dor dela hoje é testemunho de vida para várias mulheres. Amém. E hoje, a dor talvez que você está sentindo, você só vê a dor. Você só está vendo o problema. Tenha fé, creia que essa dor vai ser de testemunho e trazer vida para muitas mulheres. Eu quero agradecer neste momento todas vocês, minhas queridas irmãs em Cristo. Obrigada. Quantas foram edificadas aqui, amém? Eu anotei tudo aqui. Eu vou chegar em casa, eu vou anotar tudo, aquilo que eu preciso melhorar. E nós preparamos um mimo para... Pode entregar, meninas. Para vocês, amém? Muito obrigada. Vamos aplaudir o Senhor, a vida das nossas irmãs. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. E queridas, pode abaixar um pouquinho. Foi algo muito de Deus o que vivemos aqui. E o que o Espírito Santo está falando no meu coração. Eu não sei qual é a sua dor. Eu não sei, talvez, o luto que você está passando na sua vida. Mas hoje o Senhor fala para você: se você está fraco, eu sou forte. Se você está triste, a alegria está em mim, está nele. E hoje Ele te levanta. Eu não sei em qual área da sua vida você precisa de equilíbrio, mas hoje o Senhor está aqui e Ele vai derramar para todas nós. Quantas precisamos de equilíbrio? Fique de pé.